é sinal de morte, mas foi na cruz que decidiu minha sorte. Dizem que a cruz é sinal de tristeza. Através da cruz, Cristo me deu a certeza. Foi na cruz que Jesus mostrou o seu grande amor, morrendo em nosso lugar. Foi a cruz, o meio e fim. Ele veio a mim para me resgatar. Mas esta cruz só me faz recordar, porque nesta cruz Ele não está. Depois desta cruz Ele foi sepultado. No terceiro dia Ele foi ressuscitado. Foi na cruz que Jesus mostrou o seu grande amor, morrendo em nosso lugar. Foi a cruz, o meio e fim. Ele veio a mim para me resgatar. Eu cumprimento e saúdo a todos os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes, amigos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para vos anunciar um pouquinho da palavra do Senhor e esperamos que você ricamente possa ser alcançado pela benevolência, pelas bênçãos de Deus. E nessa noite nós queremos ler uma escritura muito boa, muito familiarizada, né? Todos conhecem, mas como estamos vivendo nos últimos dias, irmãos, nós estamos às portas de um grande acontecimento. Recebemos rumores, temores, desabamentos aqui e lá, e furacões, tufões, né? E muitas coisas mais acontecendo. Sabemos que estamos às portas de um grande acontecimento. E para hoje à noite eu tomei uma escritura que está em Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, nós vamos meditar mais um pouquinho, tentar concluir a mensagem de demonologia e estado religioso. Amém? Estamos batendo muito forte essa tecla, porque é o espírito religioso enganando as pessoas, achando que eles estão certos quando na realidade são contrárias à vontade perfeita de Deus. Mas nós damos graças a Deus, porque Deus enviou para nós uma mensagem a qual desnuda Satanás. Uma mensagem que nos liberta dos enredos denominacionais. Deus te abençoe, enquanto você vai procurando lá a escritura, Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, nós vamos louvando ao Senhor com mais um hino. Amém?
Coisa linda quando a gente pode ver o crente ficar perseguida. Mesmo que o sol escureça e tudo pareça não ter mais saída. Coisa linda quando a gente pode ver o crente a Deus na glória. Na alegria ou na tristeza, porque tem certeza da tua vitória. Na alegria ou na tristeza, porque tem certeza da tua vitória. Podem vir as lutas, podem vir as provas, Ele está de pé. Nada neste mundo, e por um segundo abala a tua fé. Jamais se entrega, vive o que prega, em tudo é fiel. Pois é luz do mundo, pois é sal da terra, é cidadão do céu. Coisa linda quando a gente olha ouvir um crente dizer o verdade. Mesmo quando está sofrendo ou quando está sendo por ser Deus provado. Coisa linda quando a gente na boca de um crente um amém pode ouvir. Mesmo quando no caminho pedra e espinhos e Deus perseguir. Mesmo quando no caminho pedras e espinhos e Deus perseguir. Podem vir as lutas, podem vir as provas, que Ele está de pé. Nada neste mundo, e por um segundo abala a tua fé. Jamais se entrega, vive o que prega, Ele é fiel. Pois é luz do mundo, pois é sal da terra, é cidadão do céu. Podem vir as lutas, podem vir as provas, Ele está de pé. Nada neste mundo, e por um segundo abala a tua fé. Jamais se entrega, vive o que prega, em tudo é fiel. Pois é luz do mundo, pois é sal da terra, é cidadão do céu. Glória a Deus. Pois é luz do mundo, pois é sal da terra, é cidadão do céu. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, então nós vamos para a Escritura anunciada, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso número 14 até o verso número 22, para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus e logo mais ouvir mais uma porção da mensagem intitulada Demonologia em Estado Religioso. Né? Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E eu sei as tuas obras, que nem as frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Amado Deus, rogamos que as tuas bênçãos infalíveis, tuas ricas misericórdias, possam estar sendo estendida sobre cada coração nesta hora, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ao aqui meditar a tua palavra, ouvir mais de ti, nós rogamos que o poder de Deus cubra-nos e toma conta de nossas vidas, Senhor, para entender qual é a tua vontade agora, a liderança do grande poder do Espírito Santo de Deus, com o perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas. Nós entregamos, ó Pai, em tuas mãos, nossas vidas e pedimos que o Senhor lidere todo o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, que tu abra o entendimento dos meus ouvintes, dos meus irmãos, todos aqueles que precisam conhecer tal verdade, Senhor, que o Espírito Santo possa alcançar a cada um nesta hora. Eu oro, rogo essas bênçãos, confiando em ti nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus preciosos irmãos, nós sabemos que estamos chegando ao final de tudo. Você sabe que por esses dias até médio, falando que Jesus está vindo, esses acontecimentos que está aí, esses deslizamentos de terra, tremores de terra em vários lugares, conforme diz a Escritura, Mateus 24, se a médio está dizendo isso, imagina só. E ela também diz que muitas pessoas estão negligenciando que Cristo está vindo. Mas um dia vai ser tarde demais, porque não é o suficiente nós só ouvir e saber disso, mas nos aprontar para estarmos preparados para essa hora que se avizinha. Por outro lado, nós entendemos também que Deus tem enviado uma mensagem restauradora na voz de Deus, através do profeta escolhido, ungido, para nos ajudar nesse tempo. E nós estamos felizes, alegres, em saber que Deus fez isso por mim e por você. Amém? Quando vemos agora os dois espíritos dentro da estrutura da igreja, todos eles crendo na verdade, todos eles lendo a mesma Bíblia, todos eles talvez indo até na mesma igreja, e dizem amar até mesmo o próprio Senhor Jesus. Mas nós cremos que Deus, nessa hora, está fazendo uma segregação através da revelação da sua palavra. No seu corpo místico, o corpo de Jesus Cristo, que é formado os seus membros em particular. Amém? E através desse discernimento, dessa visão que Deus nos deu, nós podemos detectar Satanás disfarçado na política, Satanás disfarçado de muitas maneiras, principalmente no sistema religioso. Porque ele também é adorador. Caim adorava a Deus tanto quanto Abel. Você vai ver que Judas e Jesus estavam na mesma igreja. Sempre foi assim, sempre será. Mas o que nós chama bastante atenção nesses dias é que o diabo está tomando conta da humanidade e as pessoas não conseguem chegar. Sabe por quê, meus ouvintes? Porque há muitas distrações. Veja bem, muitos dizendo crer em Deus, mas a maioria estão dizendo crer aqui, apenas no intelecto, mas lá no corpo de máquina eles não têm nada a ver com Deus. Mas nós sabemos que o próprio Jesus disse isso. Vós invalidais o que Deus está fazendo por causa das tradições, desde que veio lá do passado, o Espírito, As pessoas morrem, mas o Espírito continua. E nessa era também não é diferente. Você vai ver que tudo está acontecendo automaticamente de acordo com a vontade de Deus. Mas se você é de Deus, meu irmão, minha irmã, se você é um filho, uma filha de Deus, que crê na palavra de Deus, realmente o seu coração quer estar alinhado com a palavra. Você não quer estar alinhado com a igreja, você não quer estar alinhado com a nação fulana de tal, por mais bem posicionada, intencionada que ela possa estar, por ter um dos maiores líderes da nação, que possa falar vários tipos de idioma, que possa ler uma Bíblia sem gaguejar. Veja bem, mas Deus está fazendo algo que realmente só o Espírito Santo faz isso. É revelando-nos e tirando-nos de todo o embaraço religioso, de todo o embasamento humano, tudo aquilo que realmente, aparentemente, parece ser espiritual. Mas o tempo vai mostrar, o próprio tempo. E agora, hoje, quando ouvimos a voz de Deus, não vamos endurecer os nossos serviços quanto à verdade de Deus. Amém? Porque, irmãos, hoje em dia eles estão chamando o verdadeiro de falso. Eles estão falando o falso de verdadeiro e o verdadeiro de falso. Mas isso aconteceu nos dias de Jesus. Quando ele estava aqui na terra, falaram que ele era Beelzebul, filho do ilegítimo, que era um diabo e tudo mais. Veja os homens que carregavam suas Bíblias, tinham as suas sinagogas e falavam sobre Deus.
Veja só, e eles é que olhavam Jesus de cima a baixo, a Bíblia diz, tentando para pegá-lo em alguma falha. E é o que Satanás está fazendo. Aquele espírito não morreu. Está hoje também de olhos, caminhando para lá para cá, vigiando e vendo qualquer fraqueza que alguém possa ter. Veja bem, meus amados, mas temos uma segurança e sabemos disso, que somente o Espírito Santo de Deus nos dá esse privilégio de ter essa ousadia de viver para Ele. Amém? E quando Deus se revela, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa revelada. Quando Deus te sela com o Espírito Santo, você está selado. E não tem demônio, não tem sistema religioso, não tem nada que fique frente a você e tenta persuadir, tirando você da sã doutrina. Não, muito pelo contrário. Você vai amar mais ao Senhor Jesus porque está cumprindo a sua palavra. Amém? Então nós vamos ouvir mais uma porçãozinha da palavra, demonologia, estado religioso. Mas preste muita atenção que você tem que estar diabo. Porque ele está disfarçado. Hoje ele fala em língua também, ele imita, ele prega, ele canta. Veja, ele aparenta um bom testemunho, às vezes, mas lá o coração ele não tem Deus. Então você deve vigiar, irmãos. Veja só, você tem que escapar da sua própria vida. Você tem que saber realmente se você quer em Deus ou não. Porque estamos num momento agora oportuno de aceitação ou de rejeição. Você deve aceitar a Deus e rejeitar ao diabo. Sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Tudo que ele queira fazer liberadamente, permitindo tantas coisas que a Bíblia condena, não vá por esse caminho, não faça isso. Mas nós damos graças a Deus que Deus tem nos acudido nessa área. Por isso estou muito feliz em saber também que você possa ter essa felicidade no nosso coração. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir mais uma porção da palavra de Deus através do mensageiro que Deus enviou nesta terra que nos vê. Amém? Ouçamos a voz de Deus. E se você está doente, você pode ser curado, libertado, dúvidas poderão ser sanadas nesta hora. Basta crer de coração que Deus está fazendo isso. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Isso mesmo. Vocês não param para pensar nas coisas. Vocês não procuram considerar isso. That's the same way they did the other day. Essa é a mesma coisa que fizeram nos outros dias. They see Jesus, they don't even, he knows the secrets of their heart, he knows what they were doing like that, and they said he's the chief of the devil, he's the Beelzebub, the best fortune teller in the world. Eles viam Jesus, sabiam que ele podia. Ele conhecia os segredos de seus corações, eles sabiam o que eles estavam fazendo daquela maneira. E eles disseram, ele é o principal dos demônios. Ele é Beelzebub, o melhor adivinho do mundo. They didn't stop to try to figure out to see that was the Son of God. They wasn't spiritual enough to know it. Eles não pararam para tentar entender, para ver que era o Filho de Deus, não eram suficientemente espirituais para saberem disso. That's it, they read over the thing. É isso, eles deram a coisa por cima. Sure, Jesus is supposed to come to Jerusalem right on you and so forth, but they look at the second coming. Claro, era para Jesus entrar em Jerusalém, montado no jumento e assim por diante, mas eles estavam olhando para a segunda vinda. And the same thing today, I'm going to talk of the real thing. E é a mesma coisa hoje, estão olhando por cima da coisa verdadeira. Hallelujah! Right? I know what God's here this afternoon. I don't take a lot of your time, but you got to see this, friend. Aleluia! Isso mesmo. Glória a Deus. Sei que Deus está aqui essa Amém, tarde. amém. Eu sei que estou tomando muito o seu tempo, mas você tem que ver isso, amigo. But I never see you again. You got to know what demons are. You got to know what truth and error is. And it's so close, you got to separate the things. Se eu nunca mais vou ver, você tem que saber o que são demônios. Você tem que saber o que é verdade e o que é erro. Eles são tão parecidos, tem que se separar a coisa. Now remember, it ain't going to be out there somewhere over this side, like the Pharisees or somebody back on that side. It's right up here in the door. Right near it. Watch it. Agora lembre-se, isso não estará lá hoje, algo bem distante deste lado, como os fariseus, ou algo bem distante daquele lado. Está bem aqui na porta, bem perto. Observe isso. Now, if I'm
let's take them two cases. Agora, se eu tomemos os dois carros. If I took to give you the dollar, and if I give you a bogus dollar, we'll use a parable so you can see it. Se eu pegasse e ele desse o dólar agora, se eu lhe desse um dólar falso, usaremos uma parábola para que possa ver. The first thing that you do if you're a smart man, if you pick up a dollar and look at it, the first thing you'll feel it and see what it's made out of. Is that right? A primeira coisa que você faria, se for inteligente, você pegar um dólar e olhar nele, em primeiro lugar você passará o dedo nele para sentir e ver de que foi feito. Está certo? You look at what it's made out of. You look at its worth. Você verá de que foi feito, você olhará o seu valor. A real dollar is not made out of paper. It's part paper and silk, see? O dólar verdadeiro não é feito de papel, é parte de papel, parte de seda. Veja você. And the first thing you'll have to look at the value of it. That's the first indication. E, em primeiro lugar, você terá que olhar para o valor dele. Essa é a primeira indicação. And now let's take her over on this side. And take the Lord over on this side. That's dealing with us. E agora, vamos tomá-la desse lado, e tomar o Senhor desse lado, que está tratando conosco. Now look, the first thing you have to notice, everything was an article. Agora, olhe, a primeira coisa que você tem que notar, tudo, observe o seu artigo. And the 50-some-odd years of her fortune telling and calling up the spirits of the dead, she hasn't one time mentioned God, Christ, divine healing, deliverance, just for nothing. There's nothing methodic and folly in it. Nos 50 e tantos anos de divinação dela, ele chamar os espíritos dos mortos, nenhuma vez ela mencionou Deus, Cristo, cura divina, libertação, juízo ou nada. Nada mais que galhofa e insensatez nisso. But over on this side is constantly God, judgment, coming of Jesus, divine healing, power of God, deliverance. Look at the value of it. Mas deste lado, é constantemente Deus, juízo, vida de Jesus, cura divina, poder de Deus, Amém. libertação. Glória a Veja Deus. o valor disso. You don't see fortune tellers and witches Glória a out preaching Deus. the gospel? The mellow people, Não se vê adivinhadores e feiticeiras pregando o evangelho? O que é o teu povo? Que coisa! Oh, Deus. And the real thing to do, if you want to find out what's real dollar or not, if it looks so much like it, take the numbers off of it and send it back to the men. Note, e a verdadeira coisa a se fazer, se você quiser descobrir se é um dólar verdadeiro ou não, se é tão parecido com ele, pegue os números dele e mande à Casa da Moeda. And if there's numbers that correspond with that, there's a silver dollar waiting for it. Is that right? E se houver números lá que correspondam com esse, tem um dólar de prata esperando por ele. Está certo? Well then, brother, take what she did and take it back to the Bible, you'll find it's the wheat of vendors. Bem, então, irmão, pegue o que ela fez e leve isso à Bíblia. Você ficará sabendo que é a feiticeira de ir embora. You take what you, you'll find it back on the book here in the midst. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Aleluia. Glória a Deus. Se você pega o que está aqui, você encontrará isso. Está no livro aqui na Casa da Moeda. Amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. He Glória a Deus. didn't go on Friday. Obrigado, Deus. It was for some good to help somebody, to lead them to God. Certamente, a mesma obra dele. Ele não foi com insensatez e disparate com o povo. Foi para o bem, para ajudar alguém, para guiá-los a Deus. Amen. I'm not amen myself, but amen means so be it. I believe it. I know it's the truth. Amém! Não estou dando amém para mim mesmo, mas amém significa assim seja. E eu creio nisso. Sei que isso é a verdade. I notice, here we are. Quickly now, because I don't want to keep you no longer. Agora note, aqui está. Agora, rapidamente agora, porque não quero segurá-los mais. Here, let's get a little picture, a little mental picture. There's a stream right through here, right down through this way, coming down through life. Aqui, vamos apresentar uma pequena ilustração aqui. Uma pequena ilustração mental. Aqui está um córrego que passa bem por aqui, bem por esse caminho, passando pela vida. I watch this channel. Give me your own side of this, so you won't miss it. Agora observe, é um canal. Dê-lhe sua atenção integral agora, para você não falhar em entender isso. Right down like this. Now, in this little channel here, well, mortal beings, you and I. Diretamente assim. Agora, nesse pequeno canal aqui, habitam seres mortais, você e eu. Now, in there, let's look what it is. It's
it's a mass of folly and everything else, but once in a while you're still right. Agora, aí vamos ver o que é. É um monte de insensatez e tudo mais. Mas de vez em quando vê-se uma luz. You see brightness in the street, that dancing, carrying on, devils, different Vê-se escuridão em ruas, com farra e comportamento indevido, demônios pegando as pessoas. people, they dress fine, highly cultured, and they can be polished scholars, still the devil. But they're born again sitting there. Ó, trajam-se bem, que coisa. De cultos, tanto quanto possam ser eruditos, polidos, mas mesmo assim o diabo. Mas tem gente que nasceu de novo que se encontra aí. Now, these people in this channel is influenced from two different sides. Agora, essas pessoas neste canal são influenciadas por dois lados diferentes. Now, on this side, going this way, there's a Trinity. And on this side, going this way, there's a Trinity. Agora, deste lado, indo nessa direção, há uma trindade. E deste lado, indo nessa direção, há uma trindade. Now the first place on this side is souls of the unjust. When a man dies, he goes into a place waiting judgment. Jesus went and preached to them souls that were in prison there. Agora, em primeiro lugar, deste lado, estão as almas dos injustos. Quando alguém morre, vai para um lugar aguardando juízo. Jesus foi pregar para essas almas que estavam em prisão lá. The next is demons. The next is the devil in hell. Going up the first, now them in there is ghosts. Spirits of death. A seguir são os demônios. A seguir é o diabo e o inferno. Subindo os primeiros, agora, os que estão aí são espíritos de gente morta. Man that never repented, they're waiting for their judgment. Que nunca se arrependeu. Estão esperando o juízo. The only thing they know is folly. And what they did. A única coisa que conhecem é insensatez e o que fizeram. Now up here, these Christians are influenced from above. Agora, aqui em cima, esses cristãos são influenciados do alto. This is a parable. Essa é uma parábola. Up here is another ghost. The Holy Ghost. The ghost of a man, Christ Jesus. Aqui em cima está um outro Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Cristo Jesus. The Holy Ghost. The Holy Ghost influences the church in this realm of water. O Espírito Santo influencia a igreja dele neste estado dos mortais. The devil, these spirits influence man. O diabo, por esses espíritos, influencia o homem. Now look, the next is angels. The next is God. Agora veja, a seguir são os anjos, a seguir é Deus. Now every mortal here is influenced by one of these worlds. You see what I mean? Agora, todo mortal aqui é influenciado por um desses mundos. Você está vendo o que quero dizer? Now what that woman done, she broke into that realm. Agora, o que aquela mulher fez? Ela entrou naquele estado. And she's speaking to those demon-possessed men who were beginning the spirits of those fallen angels that repented not like that at the beginning, and allowed them to be possessed of them, and they're waiting for judgment. E estava falando com aqueles possuídos por demônio que eram, no princípio, os espíritos daqueles anjos caídos que não se arrependeram lá no princípio e permitiram que seus seres fossem possuídos por eles e estão esperando o juízo. And these over here are influenced and born again by the Spirit of God. E esses aqui são influenciados e nasceram de novo pelo Espírito de Deus. And the devil has his prophets and God has his. E o diabo tem seus profetas e Deus tem os seus. See what I mean? É verdade. It's influence. There we go. Stop separated. Está vendo o que quero dizer? É influência. É lá vamos lá. Pare para separar isso. Jesus, when he was here on earth. Now today he cannot break into that realm and get a righteous man out of that realm. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, agora hoje, ele não pode penetrar nesse estado e tirar o justo desse estado. He couldn't do it. Well, Christ is standing out in there. When he used to be in paradise. Ele não poderia fazer isso, porque homens justos não estão lá onde costumavam estar, no paraíso. No, sir. Paradise was done away with. When the blood of Jesus took it away. Não, Senhor. O paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus o tomou. Look here,
olha aqui, que coisa. Se eu conseguisse pensar como que Jesus, quando ele morreu, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão. He died a sinner. Knowing no sin, yet our sin was on him. And God, for his sin, sent him to hell. Ele morreu como pecador, não conhecendo o pecado. Todavia, nosso pecado estava sobre ele. E Deus, por seus pecados, enviou-o para o inferno. The Bible said he went and preached to the ghost. A Bíblia diz que ele foi e pregou para as almas. Some people said, Brother Ram, I can't understand. It said Jesus rose on a Sunday. He died Friday afternoon, rose up on Sunday morning. Why he's only dead one day? Certas pessoas dizem, irmão Branham, não consigo entender. Disse, Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele morreu na sexta-feira de tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Ora, ele só ficou um dia morto. He said, in them time. For he had one scripture in the Bible that he could stand on. Ele disse, dentro desse tempo, pois ele tinha uma escritura na Bíblia na qual podia se firmar. For David, a man backslid later, when he was saved, but a prophet under the inspiration of God, said, I will not leave his soul in hell, neither will I suffer my Holy One to see corruption. Pois Davi, um homem que se apostatou mais adiante, mas era salvo, mas um profeta sob inspiração de Deus disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja a corrupção. And you know, 3 days and nights that body was set in corruption, and God had done said to the prophet, he will not see corruption. So E ele sabia que 3 dias e noites que aquele corpo entraria em corrupção. E Deus havia dito ao profeta, ele não verá a corrupção. hallelujah. He took my word. He defeated Satan every time once. He defeated death on the word of God. Hallelujah. Aleluia! Ele tomou a palavra de Deus. Ele derrotou Satanás todas as vezes nela. Ele derrotou a morte na palavra de Deus. Aleluia! Glória a He Deus. defeated death. And Aleluia. when they killed him, and he Amen. died a sinner, my sins and your sins upon him. He went down and he seen knocked the dead door there, and then the lost souls come out and said, hallelujah. Ele derrotou a morte. E quando o mataram e ele morreu como pecador, meus pecados e seus pecados sobre ele, ele desceu, posso ver bater naquela porta lá. E aquelas almas perdidas vieram e disseram, bem, quem és tu? He said, why didn't you listen to him? Why didn't you listen to those other prophets that preached? They was condemned. Ele disse, por que não deram ouvido a Enoque? Por que não deram ouvido àqueles outros profetas que pregaram? Eles foram condenados. I'm the Son of God that once lived. My blood's been shed. I come to tell you, I'm fulfilled what the prophet said I do. Sou o Filho de Deus que uma vez viveu. O meu sangue foi derramado. Venho contar-lhes que cumpri o que os profetas disseram que eu faria. I don't have a pass of demons. Right into hell. Taking the keys of death and hell away from the devil. Hung on his side. Don't you think up? Hallelujah. Passou direto pelos demônios, direto para o inferno, tomando as chaves da morte e do inferno do diabo, pendurou-as em seu lado, Aleluia. começou a subir de volta. Aleluia! Amém. It's early morning. Hallelujah. Let's draw a little picture here. Early morning. There's another group living over here in paradise. A madrugada chegando, aleluia! Vamos fazer uma pequena ilustração aqui. De madrugada, tem um outro grupo que se encontra aqui no paraíso. Not there now. Now you can Catholic friends of these intercession saints, if you're talking to a saint in your church, that man is a sinner. He's in hell or awaiting under his judgment. Não estão lá agora. Agora vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão de santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador, está no inferno ou esperando a lei pelo seu juízo. And if he was a saint, he's the glory of God, he can't come back. Right, and prove that. Esse foi santo, está na glória de Deus e não pode voltar. Isso mesmo. Posso provar isso. The blood of bulls would take away sin, but the blood of Jesus divorced sin. O sangue de todos não tirava pecado, mas o sangue de Jesus divorciou os pecados. I can see Jesus working there where Abraham said, old Abraham, Isaac, and Jacob, the man in there, saying, all the rest of them there, I'm here knocking at the door.
Posso ver Jesus subir lá onde, paraíso, está o velho Abraão, Isaac, Jacó e os outros lá, Samuel e o resto lá. Posso ouvi-lo bater na porta. Amen. Go on, get kind of religious. Amém! Oh, gosto demais disso. Estou pegando certo cinto meio religioso agora. Glória a Deus. I can see you look over there and you say, who's out there? Who's there? Posso vê-lo olhar para lá. Posso ouvi-lo dizer, quem está aí? Quem é esse aí? He said, this is Abraham, Lord. I'm seed of Abraham. Amen. Ele disse, eu? Aqui é Abraão quem fala. Quem é? Sou a semente de Abraão. Amém! I see Abraham come the door, open the door. He said, I'm the seed of Abraham. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta. Ele disse, sou a semente de Abraão. Daniel said, look there. There's the stone. I'm going to tell around. Glória a Deus. Daniel disse, olhe lá está a pedra que vi ser cortada da montanha. I hear people say, there he is. I've seen him like this 30 feet in the movie. Brother Ram, let their hands believe in the Lord shouted. Posso ouvir as pessoas dizerem, lá está ele. Eu ouvi como poeira sobre seus pés, as nuvens se movendo, quando os carneiros batiam palmas às folhas, e todos exultavam. Oh, I can see everyone. There your prayer is waiting for you. Oh, posso ver várias pessoas lá no paraíso esperando por ele. I hear you say, come on. Take the neck eye over so you can get go out of here. Posso ouvi-lo dizer, vamos, está raiando o dia lá em Jerusalém, temos que sair daqui. We're going up because you're trusting in the blood of the bulls and goats, waiting for the time that my blood of my blood has been shed on your own Calvary. I am the incarnate Son of God. Oh, death and peace, we're all around. Vamos subir, porque vocês confiaram no sangue de todos e demônios, esperando pelo tempo do meu sangue. Mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário. Sou filho de Deus encarnado, toda a dívida de pecado está paga. Estamos caminho à saída. Hallelujah! Glory to God. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! I can see Abraham face here on here they come. Right on. Posso ver Abraão tomar Sara pelo braço e aqui vem eles, vindo direto. Then Matthew 27, 26 out. I can make a little stop around in Jerusalem there. Em Mateus 27, quando ele saiu, posso ouvi-los dar uma paradinha perto de Jerusalém lá. The first thing you know, I can see the man there when she said, tell me that young old. I said, who is that guy doing this? That young fella. That young girl. E de repente posso ver Caifás e os outros em pé na rua dizendo, disseram-me que aquele sujeito ressuscitou. Diga, quem é aquele sujeito passando lá? Aquele rapaz, aquela moça? How old the Lord? That was Abraham and Sarah. Não são mais velhos. Aqueles eram Abraão e Sara. And they vanished. They looked like what? Eles desapareceram. Eles olharam, alguém está nos observando. They could have vanished just like he went to the wall. The same kind of body. Hallelujah. Right? Eles podiam desvanecer do mesmo modo que atravessou a parede, ao mesmo tipo de corpo. Aleluia! Isso mesmo! There's all the prophets and walking around looking around the city. Aqui estão todos os profetas e os outros andando por perto, dando uma olhada na cidade. And Jesus led all up there up over the stars, moon, clouds, and they said he could give them the man. E Jesus conduziu para cima, ou acima das estrelas, lua, nuvens, elevou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Jesus sits there at the right hand of the Father. I never said him to all these full feet that he's footstool. Jesus senta-se hoje à destra do Pai. Subiu lá, sentou-se, até todos os seus inimigos serem feitos escabelos de seus pés. And today, my dear Christian friends, demons are working on every hand, and God's Spirit's moving right out on the other hand, to come like they ever come. E hoje, meu prezado amigo cristão, demônios estão operando de todos os lados. E o Espírito de Deus está se movendo direto por outro lado para neutralizar isso toda vez. Hallelujah! There you are. Newspapers and podcasts and everything else is declaring their works that they can't see what it is. Aleluia! Aí está. Jornais e revistas e tudo mais estão declarando isso. Eles estão observando, não conseguem ver o que é. What is it? It's the foreshadow of the great showdown that's coming pretty soon. Aleluia. It's Glória a Deus.
Amém, amém. Amen. O que é o prenúncio da grande hora do confronto que deve vir entre Deus e o diabo. Fique do lado de Deus e esteja correto em seu coração. Amém. Amém. Glória. Aleluia. Aqui não faz muito tempo eu estava em Toledo, Ohio, tendo uma reunião. Vou encerrar. You see what I mean about demons? They are working. They're very religious. Vocês sabem o que quero dizer a respeito de demônios? Eles estão operando. São muito religiosos. Just as religious, oh, they go to church every Sunday. Repeat the Apostles' Creed and things about theology, and oh my. Just as religious as they can be. Religiosos do mesmo jeito. Vão à igreja todo domingo, recitam o credo apostólico e cantam a doxologia. Que coisa! Tão religiosos quanto possam ser. Brother Branham, you know that's the truth? Irmão Branham, o senhor quer dizer que essa é a verdade? That's the kind of a spirit that hung Jesus Christ on the cross, and Jesus said, "You're your father in hell." Foi esse o tipo de espírito que pendurou Jesus Cristo na cruz? E Jesus disse, sois o vosso pai, o diabo. Now, some say, "Oh, Russia's the Antichrist." Never. Agora, alguns deles disseram, a Rússia é o anticristo. Nunca! Russia's not the Antichrist. The Antichrist will be so religious and the fool very elected, Father. A Rússia não é o anticristo. O anticristo vai ser tão religioso que enganaria o próprio eleito, se possível. Remember, God takes his man, but never his spirit. The devil takes his man, but never his spirit. Lembre-se, Deus toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. O diabo toma o seu homem, mas nunca o seu espírito. Now, there they are. Do it yourself. I'm only responsible for truth. Agora, aí estão. Faça o que bem entende. Sou apenas responsável pela verdade. Demons. Working yesterday I had them in the physical realm. Today I'm showing you in the spiritual realm. Where they are in the religious realm. Demônios operando. Ontem eu os enquadrei no estado físico. Hoje eu estou lhe mostrando no estado espiritual onde eles estão no estado religioso. Where they are out there called cancer. They call this, that, food people that out there devils. Onde estão no além, chamados câncer, e chamam disso, daquilo e daquilo mais, mas provém a vocês pela Bíblia que são demônios. Now over here today, here they are again in the religious realm. Very religious, very fine. Agora, aqui estão eles novamente no estado religioso, muito religiosos, muito pios. If you'll begin, brother, they came, the very beginning of it was a very religious man. Se você começar, irmão, e pensar, Caim, o próprio começo disso, era um homem muito religioso. Esau was a very religious man. Judas was a very religious man. Esaú era um homem muito religioso. Judas era um homem muito religioso. Religion. Maybe outside the world trying to relate. What's that? Demonology. É a religião, não é o mundo fora, está bem nesse meio. Observe isso, demonologia. Maybe a little later on sometime I can get you a little more. But anyway, Talvez um pouco mais tarde, qualquer hora, eu possa entrar nisso um pouco mais. Estamos atrasando. condemn no one. Love everybody. If you can't love from your heart, then Christ is not with you. É verdade. Não condene ninguém, ame a todos. Se não puder amar de coração, então Cristo não está com você. So you know how we do no better. Been eating a place, a little jumper place, love it a place. There's tonight. Em Toledo, Ohio, entrei num pequeno restaurante, estava comendo num estabelecimento, um pequeno estabelecimento dos Blue Cards, um belo estabelecimento pequeno. Eles eram tão agradáveis. That afternoon, they closed up their Sunday school, and when they did, I had to go across the street to where the little place. I walked in there. Naquela tarde, haviam fechado para irem na escola dominical, e ao fecharem, eu tive que ir do outro lado da rua, a um pequeno estabelecimento mundano, e entrei ali. Now I was illegal to damn know how. Here's the state police with his arm around a girl, his hand hanging on her bosom, playing a slot machine. Eu sei que jogatina é ilegal em Ohio, e eis que um policial estadual se encontrava abraçando uma moça, com sua mão aqui caída em seu seio, jogando caça-níqueis. The law of our state and nation. All gone. Pitiful. A lei de nossos estados e da nação, toda arruinada, lamentável. I trust on Christ the solid rock I stand over the ground. Nothing else left. Confio em Cristo, a rocha sólida, nela estou firmado. Qualquer outra terra é areia movediça. Não sobrou mais nada, isso mesmo.
I looked back there, there was a beautiful young lady, probably in her teens, 19, 18, 19 years old. And what they were doing, them boys back there around the table. It was horrible. Olhei lá atrás e lá estava uma bela jovem, provavelmente na sua adolescência, 19, 18, 19 anos. E o que estavam fazendo aqueles moços lá atrás, em volta da mesa, era horrível. Well, I sat down there, and now she might surprise. Sitting on your horse, the lady almost said, "Will you have a chair?" I said, "Thanks, I'll regret it." Sentei bem ali e agora, para minha surpresa, sentado bem aqui onde uma senhora veio e disse que quer sentar-se, eu disse obrigado e lhe tomaram de jejum. And sitting in a chair here, sat an elderly lady, old as my mother, 55, 58 years old. She had a little pair of little ungodly clothes to wear. E sentado numa cadeira, aqui se encontrava uma senhora da idade de minha mãe, 55, 58 anos. Ela usava uma dessas roupinhas ímpias que você usa. They claim it's true. Science says you're crazy. Afirmam que é fresco, a ciência diz, vocês estão loucas. Certainly it's not. You're just want to show your naked self. The shame and disgrace. Certamente que não é. Vocês simplesmente querem mostrar-se nuas. É uma vergonha, uma desonra. The lady won't put them on. Woman will, but a lady. Uma dama não as usaria. Uma mulher, sim, mas uma dama não. And then, there she was sitting there. Her poor flesh was flabby. E então, de sorte que lá estava ela, sentada lá. Coitada da carne dela, estava flácida. She had that kind of hard-looking manicure or what you call on her lips. Ela estava com aquele tipo de manicure de aparência arroxeada, ou seja lá como se chama, nos lábios. And a little thing hair cut like a man and buzzed all up with the Bible said, which is a disgrace. Corte de cabelo curto como de homem que estava todo espiapado, o que a Bíblia diz que é uma desonra. And a woman, a man, the Bible claims that if a woman cuts her hair, a man got a right to put her away in divorce because she's not honest with him. E uma mulher que um homem, a Bíblia afirma que se uma mulher corta o cabelo, o homem tem direito de repudiá-la em divórcio porque ela não é honesta com ele. We have to now preach the Bible here some of these days. Temos que vir e pregar a Bíblia aqui um dia desses. Then if she stops her hair, she dishonors her husband. If she's dishonorable, she ought to be put away. Disse, se ela corta o cabelo, ela desonra seu marido. Se ela é desonrosa, ela deve ser repudiada. You can't marry another, but you can put her away. Não se pode casar com outra, mas pode se repudiá-la. Boy, that's going hard. I can feel it. That's the truth. Que coisa, isso foi duro, posso sentir. Mas essa é a verdade. Oh, used to be, we had the Holy Ghost rings, but we let down the bar. Costumava ser que tínhamos isso no meio daqueles com o Espírito Santo, mas afrouxamos as travas. Oh, brother, you say we let down the bars, we compromise with sin. We let down the bars, the sheep got out, but how did the goats get in? Velho irmão costumava dizer, afrouxamos as travas, nós nos comprometemos com o pecado, afrouxamos as travas, as ovelhas escaparam. Mas como que os bodes entraram? You let down the bars. You let down the bars. The world and church mixed together. Vocês afrouxaram as travas. Foi esse o problema? Vocês afrouxaram as travas. O mundo e a igreja se misturaram. Just like the Moabites and so forth, and Balaam, and I married a woman, that's exactly the same thing today. Exatamente como os moabitas e assim por diante. Balaão, é como ele fez casamento entre eles. É exatamente a mesma coisa hoje. The church is all polluted, and the Pentecostal age is the latest thing in history since lukewarm and spurned out of God's mouth. E a igreja está toda poluída. E a era pentecostal é a era de Laodiceia que fica morna e é vomitada na boca de Deus. But now the whole group God calls to bring and takes her home. That's exactly right. Exactly, through the resurrection. E para fora de todo o grupo, Deus chama o seu remanescente e leva-a para o lar. É exatamente isso. Exatamente através da ressurreição. There she was sitting there, manicure all over her face, and it's all like that. E ali estava ela, sentada ali, manicure nos lábios, no rosto todo dela, e estava por todo lado assim. And she had this here black stuff over her eyes, and she was sweating and running out, and poor old thing, my great-grandchildren. E ela estava com esse negócio preto aqui, por toda parte, em seus olhos, e ela estava transpirando, estava escorrendo, e a coitada talvez tivesse bisnetos. And she said there were two old men, one of them with a big old scarf around his neck in June, sitting there. E ela estava sentada ali com dois homens, um deles com um grande cachecol no pescoço, e isso em junho, sentado ali. And he got up with a tight
E ele se levantou e estava bebendo um pouco, e ela também estava bebendo. E ela estava olhando por ali. I thought, oh God, why don't you just wipe the thing off the mat? Pensei, ó Deus, por que tu não fazes isso desaparecer do mapa? Por que tu não fazes? My little Sharon, my little Daisy, my little Sarah, and my little Rebecca had to be raised up in that generation to come and say such stuff as that. A minha pequena Sharon, meu bebezinho, minha pequena Sarah e minha pequena Rebeca têm que ser criadas nessa geração, chegar a encararem tal coisa como essa? I thought, look out here, these parts. What goes on? Pensei, olhe por aqui nesses parques e coisas tais, e o que acontece? Oh, God. Oh, I'm glad you took Sharon. It is your will. Pensei, ó Deus, ainda bem que tu tiraste Sharon, se foi a tua vontade. Now, my little Rebecca and little Sarah had to be raised up under such stuff as that, and them people call it saying a choir and everything. Now, I thought, isn't that a shame? A minha pequena Rebeca e a pequena Sarah têm que ser criadas com tal coisa assim, porque essas pessoas chamam-nas, cantam no coro e tudo mais, e pensei, não é uma vergonha? I thought, God, how can your holy righteousness stand it? Look like it's your righteous indignation flying out there and blowing this place up. Pensei, Deus, como pode a tua santa justiça suportar isso? Dá a impressão que a tua indignação justa iria ali e estouraria esse lugar. And I heard the angel of the Lord said, come aside. I walked over there, and when he got through with me, I felt like a different person. E eu ouvi o anjo do Senhor, disse, chegue a um lado. Eu fui até lá, e quando ele terminou de falar comigo, senti-me como uma pessoa diferente. Why are you condemning her for? I said, look at that, the way she is. Para que você a está condenando? Eu disse, olha para aquilo, o modo que ela está. And here's why I saw a vision. I saw a world like this, round. Another world. E eis o que eu tive uma visão, vi um mundo como esse, redondo, um outro mundo. But this world here, it had a rainbow around it. And that was the blood of Christ that protects God's wrath. Mas este mundo aqui tinha um arco-íris em volta dele. E esse era o sangue de Cristo que protege da ira de Deus. Couldn't look on that. It destroyed the thing right now. Because he said the day you get there, that day you die. So he could do it. Ele não podia olhar além disso. Ele destruiria a coisa agora mesmo, porque ele disse, o dia que dela comeres, esse dia morrerá. Assim ele o faria. Then I felt like this. I seen myself. Although I didn't do that, but I was a sinner anyhow. Então pensei assim, vi a mim mesmo, embora não tivesse feito isso, mas mesmo assim era pecador. And then the blood of Jesus Christ acts to us like a bumper. See? E então o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque para nós. Você está vendo? That when I sin, my sin hit him and charged his precious head, I could see the tears and blood run down. Forgive me, Father. You don't know what he's doing. Que quando pecava, meus pecados o atingiam e feriam sua preciosa cabeça. E eu podia ver as lágrimas e o sangue correndo. Perdoa o Pai, ele não sabe o que faz. Now do something else and forgive him, Father. Eu fazia mais uma outra coisa e o atingia. Perdoa o Pai. If it ever passed him, I've been destroyed. Se tivesse passado por ele, eu teria sido destruído. If I never accepted his grace, and the day my soul stays beyond that, I'm already judged. I'm rejected. There's nothing left but judgment. E se nunca aceitasse sua graça, e o dia que a minha alma passasse além dela, já estaria julgado. Rejeitei. Não sobra nada a não ser juízo. Judge have already been judged. God said the day you die, that day you die. You're judged right as the judgment seat this afternoon. Your attitude towards Christ. Julgado, já fui julgado. Deus disse, o dia que comeres ele, esse dia morrerás. Você está julgado, certo? Este é o trono do juízo esta tarde, a sua atitude para com Cristo. And then I thought, yes, that's right. E então pensei, sim, isso mesmo. Now I see one day, I crawled up to him. I see the old book laying there, sinner. There laid everything on it. I see my sins, what was doing. I said, Lord, will you forgive me? E vi um dia, quando me arrastei até ele, vi meu velho livro que se encontrava lá, um pecador. Ali se encontrava tudo nele.
Vi que meus pecados eram o que estava causando isso. E eu disse, Senhor, tu me perdoas? Took his hand in his side, got some blood out, rolled it across the top, and said, pardon. Put it back in the sea, forgiveness to remember, no more. It was gone forever. Levou sua mão ao seu lado, pegou um pouco de sangue, escreveu em cima e disse, perdoado. Lançou no mar do esquecimento para não mais se lembrar disso. Tinha desaparecido para sempre. He said, I forgive you, but you're condemning her. Ele disse, eu te perdoo, mas tu estás condenando-a. That changed my idea. I said, Lord, have mercy. Isso mudou minha opinião. Eu disse, Senhor, tem misericórdia. After kind of, I walked over and said, I said, how do you do, man? She said, oh, hell no. Depois que saí disso, fui e sentei. Eu disse, muito prazer, senhora. Ela disse, olá. I said, if you'll pardon me, I said, I'm Reverend Branham, I'm a minister. E eu disse, você me der licença? Eu disse, sou o reverendo Branham, ministro. She said, oh, excuse me. Excuse me, Reverend Branham. Ela disse, desculpe-me, reverendo Branham. I said, lady, I was told this story. I said, I was standing there. And I was condemning you and thinking, what a horrible thing that you got children. She said, I have. Eu disse, senhora, contei a história. Eu disse, eu estava de pé ali e estava condenando e pensando, que coisa horrível. Talvez a senhora tenha filhos. Ela disse, tenho. I said, what caused the ways to go wrong? She began to unfold a story to me that was in the heart of me. Eu disse, o que causou o caminho dar errado? Ela começou a me desvendar uma história que cortaria o coração de qualquer um. I said, God, why did you just break such off here? You're these two drunken men. You're drunk yourself. Eu disse, eu estava perguntando a Deus por que ele não fazia tal coisa sumir da terra. Aqui a senhora, aqui com esses dois homens bêbados, e a senhora mesma bêbada. After someday, the blood, holy God ran off from me. You're going to die one of these days, and then you're free more nature now. You can reject or receive. E eu disse, um dia, aquele sangue que está impedindo que a ira de Deus venha sobre a senhora vai morrer um dia desses. Então a senhora tem livre-arbítrio agora, a senhora pode rejeitar ou receber. I said, someday your soul's going to be on there where there's no mercy left. If you die in your sins, you're already just here going to hell. Eu disse, mas um dia sua alma vai além para lá, onde não resta misericórdia. E se morrer em seus pecados, a senhora já está julgada e vai para o inferno. You know what? That woman slipped down that seat there in that restaurant. We had a prayer meeting like you ever in your life. And she comes to Christ. Sabe de uma coisa? Aquela mulher se levantou da cadeira lá naquele restaurante, tivemos uma reunião de oração como nunca se ouviu falar na vida. E ela veio a Cristo. What was it? Don't condemn them. Amém. Son of the gospel. O que foi isso? Não os condene, conte-lhes do Evangelho. They're demon possessed. They're mortals in this realm. They're influenced from over here. Our influence comes from above. Let's see what we can do with our talents to win others to Christ. São possuídos por demônio, são mortais nesta esfera, são influenciados pelo que vem daqui. A nossa influência vem do alto. Vejamos o que podemos fazer com nossos talentos para ganharmos outros para Cristo. Our Heavenly Father, thanking Thee for Thy goodness and mercy. Amém. I'm sorry, Lord, maybe the people I kept them here so long. Nosso Pai Celestial, agradecemos-te pela tua bondade e Amém. misericórdia. Glória a Sinto Deus. muito, Senhor, talvez as pessoas, eu assegurei aqui tanto tempo, But being the closing of these afternoon meetings like this, I wanted to tell them demons. Now, I chop too much of it in one place, in one sermon. But maybe they can pick it out here and there and understand what I mean. mas tendo o encerramento destas reuniões no período da tarde como esta, eu queria contar-lhes, demônios, e cortei demais sobre isso em um lugar, em um sermão, mas talvez possam entender aqui e acolá e entender o que eu quis dizer. You know the intentions of my heart of bringing. Tu conheces a intenção do meu coração de trazer isso. Maybe we'll go from here this afternoon. Men and women, watch every move they make. But live happy and free. Que as pessoas saiam daqui esta tarde, e homens e mulheres observam cada atitude que tomam,
mas vivem felizes e livres. And know that God has saved Glória them. a Deus. Que saibam que Deus nos salvou. And Amém. may they look to Him, forget about all the isms and things that surround them, and live peacefully, soberly, and in the fear of God. E que olhem para Ele, esqueçam de todos os seus ídolos e coisas que o cercam, e vivam em paz, sobriamente, e no temor de Deus. And then God, when you want to use the brain, you just speak directly to them and send them wherever you want them to go or whatever you want them to do. E então, Deus, quando tu quiseres usá-los para qualquer coisa, tu poderás falar diretamente a eles e enviá-los onde quer que tu queiras que vão, ou qualquer coisa que tu queiras que façam. May people be humble and find Christ in their heart. Que as pessoas sejam humildes e encontrem Cristo no coração. Amém. Forgive us, Lord, our shortcomings, Glória a every one. Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, cada um de nós. And we know that Satan's gone about like a roaring lion everywhere, devouring what he will. Wearing your religious clothes. E sabemos que Satanás saiu como um leão rugindo por todos os lugares, devorando quem quer, usando capas religiosas. Oh, God, these poor little children, look at them. Everywhere, they're open and exposed to the people. Ó Deus, esses pobres filhinhos, olha para eles em todos os lugares, estão abertos e expostos ao povo. Now, I pray that God be merciful to them and save all the lost, heal the sick. E rogo-te, Deus, que sejas misericordioso para com eles, e salva todos os perdidos, cura os enfermos. God, we realize these old devils and Satan coming up on the church that you never told us, they never take care of that. E Deus, damos-nos conta que estes velhos demônios de enfermidades que Amém. vêm sobre os teus filhos, que tu tens uma expiação que se encontra além, que cuidará disso. No, the devil never called them to sin. You got her atonement, they never take care of it. Now, I pray that you'll grant it in Jesus' name. Amen. E todos os demônios que causem que pequem, tu tens uma expiação que se encontra além, que cuidará disso. E rogo que tu concedas isso em nome de Jesus. Amém. I wonder if there's Será que tem? The sermon Demonology, Religious Real was the Amém, meus amados. Deus abençoe a todos. Aí terminamos a mensagem Demonologia, quer dizer, estudo sobre os demônios, intitulada a mensagem o Satanás no estado religioso. Amém? Demonologia, estado religioso, passando pelo estado físico, né? Anteriormente, que é as doenças, enfermidade, câncer e tudo mais. Agora no religioso, que é espiritual. E amanhã, Deus permitindo, nós começaremos a mensagem, então, Demonologia e Espíritos Sedutores. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Queremos agradecer aos nossos amados irmãos da conexão. Temos Mateus Jesus e família, Manuel Domingues Lico, Antônia Lourenço, Tatiana Norberto, Antônio Alves, Ernesto Burunda, Cleusa Vitorino e Sueli Maciel. Deus os abençoe, Deus prossiga falando em vossos corações. Se você está doente, enfermo, creia, Deus te cura agora, no nome de Jesus Cristo. Receba a sua cura, a sua libertação nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então amanhã, Deus permitindo, estaremos transmitindo o Tabernáculo aqui em Alves Machado a partir das 7h30. Deus abençoe, uma boa noite a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por estar sintonizado conosco sempre nesse horário, para juntos comermos o maná da panela dourada, do alimento fresco, que é o poder de Deus, palavra falada, palavra revelada, a qual muda a nossa vida. Amém? Deus abençoe, boa noite a todos em nome do Senhor Jesus. E nós vamos encerrando com mais um louvor, tá bom? Paz do Senhor para todos, no nome de Jesus. Segurança ao redor de mim.
mau pressentimento de um triste fim. Por mais que eu tentasse, o esforço era em vão. Lutava contra o tempo sem a solução. Na ilha movediço parecia estar sem uma mão amiga para me salvar. No lamaçal do mundo me afundava mais. Me dava sem sucesso, desejava a paz. Porém até então ninguém pra me escutar. Mas quando eu esperei o fim, pensava na vida, a luz daquela escuridão. Apareceu alguém e estendeu minha mão. Mera coincidência não podia ser. Alguém muito especial havia aparecer. Enquanto não levou o que me aconteceu, o estado miserável que me achava eu, considera amor dele me fez viver. E se você está na mesma situação, ninguém até então lhe estendeu a mão. Cantando este hino vou te apresentar alguém que realmente pode te salvar. Aquele papo é nada como eu bati, clamar por salvação a quem não pode ouvir. É continuar no pântano e não ter paz, estrado do pecado se afundando mais. Como é o caminho para se seguir? Se você quer saber quem me salvou de lá, o beijo pela fé em nosso meio está. O alfa e ômega, o princípio e o fim, a estrela da alma que brilhou pra mim. As minhas incertezas se fizeram luz, correndo do valor um dia na cruz. É o bom samaritano que me fez viver, porque ressuscitou e tem todo poder. É o nome poderoso chamado Jesus. Chamado Jesus, é o nome poderoso chamado Jesus.